PT atravessa um momento difícil em Minas e especialmente em Belo Horizonte. O partido fez uma aliança informal com o PSDB em 2008 para eleger o prefeito Márcio Lacerda do PSB. E agora, em meio à reforma administrativa do Executivo Municipal, os dois aliados, que são adversários históricos, disputam prestígio e espaço na prefeitura de olho na eleição de 2012. Conversa comigo o deputado federal Miguel Correia, que tem seu principal eleitorado na capital. Bem-vindo, deputado. Obrigado, eu que agradeço o convite. Deputado, os atores políticos já estão se mexendo nas eleições de 2012, para as eleições de 2012, apesar de que sempre que a gente toca nesse assunto, com eles repetem, não, esse não é o momento e tal, mas a gente sabe que os bastidores já estão se movimentando nessa direção. O PT, dito isso, o PT vai ter um candidato próprio ou vai apoiar a reeleição de Márcio Lacerda? Dentro do partido, já tem uma voz dominante nesse sentido? Olha, primeiro, Vivi, essa é uma das dificuldades que nós temos no nosso sistema eleitoral. Uma eleição a cada 2 anos, ela inviabiliza a discussão quase que dos projetos, das ações, porque pauta também o debate político e, naturalmente, o debate político ocupa um espaço na agenda das lideranças políticas e partidárias. Eu espero que o debate em si seja feito em 2012, que publicamente os partidos apresentem as suas táticas eleitorais, os caminhos a serem seguidos e também os nomes a serem apresentados para a cidade em 2012. Agora, o meio político, ele convive muito próximo, né? Você imagina, nós estamos no Congresso Nacional com 53 deputados mineiros lado a lado, discutindo salário mínimo até 2 horas da manhã, convivendo nas votações, nas comissões. Então é claro que todo tipo de conversa e debate acontece, é natural que aconteça. O PT tem uma posição muito madura sobre Belo Horizonte, que é entender que a maior disputa que nós temos hoje é a disputa da nossa unidade, que é o entendimento de que a construção do partido, ela se dará por uma forma da unidade, do conjunto e da opção que o partido escolher para isso. Nós não queremos omitir o debate da cidade. Eu acho que foi um grande acerto do nosso vice-prefeito, o presidente do PT municipal, Roberto Carvalho, que manteve uma agenda partidária de discussão dos problemas da cidade. Porque o PT não pode abrir mão de debater, de compreender os problemas, de buscar soluções para a cidade e, por consequência disso, apresentar ao prefeito Márcio Lacerda um pouco da nossa opinião sobre os problemas municipais. Eu acredito que esse ano é um ano de compreender, de ajudar e de construir. Nós somos do governo Márcio Lacerda e fomos do governo Pimentel, Patrus, Célio de Castro. Agora, é um fato que essa reforma administrativa aflorou aí uma disputa e colocou o prefeito Márcio Lacerda numa situação de equilíbrio instável, né, entre PSDB e PT. De um lado, aparecem lideranças petistas cobrando dele um posicionamento em relação ao PT e vice-versa. O PSDB faz a mesma coisa. Até quando o PT vai deixar que essa corda se estique? Para o prefeito, nós sabemos que quanto mais tarde ele toma essa decisão por um lado ou pelo outro, é melhor, né? O PT já disse que com o PSDB não vai. O PT se posiciona que não há viabilidade e possibilidade de uma aliança com o PSDB pelo simples fato que em 2014, tanto nós teremos como adversário no Estado o PSDB, como, sem dúvida nenhuma, a nível de governo federal, tanto que esse é o quadro das últimas eleições. Por consequência, nós não temos como repetir ou fazer a manutenção da aliança com o PSDB em 2012. E essa será uma decisão do prefeito Márcio Lacerda, né? Ele, obviamente, terá que optar por um dos dois caminhos. Até quando o PT vai esperar? Na verdade, nós não vamos esperar, porque o PT não será refém desse processo, né? O partido não ficará refém de uma decisão. Isso nós não podemos sujeitar ao partido, às suas lideranças, aos seus quadros, a uma decisão pessoal, né? Nós entendemos que participamos desse projeto, construímos esse projeto, apresentamos o Márcio à cidade como candidato a prefeito de Belo Horizonte. Eu, como deputado Virgílio Guimarães, somos os coordenadores da eleição dele. Temos o Roberto na chapa como vice, então somos parte desse governo.
sendo parte desse governo e discutindo os problemas da cidade, que isso o PT não se omitirá, irá participar, discutir, debater, para se manter como partido, se manter atual na cidade, se manter discutindo os problemas do município, nós vamos, em 2012, escolher a tática eleitoral, que aí sim caberá ao partido. O prefeito entendendo que o caminho é com a gente, nós renovaremos a aliança e vamos para mais 4 anos de mandato com ele. Sim. Mesmo porque o PSB é importante para a gente, para a eleição de 2014. Pois é, essa é uma preocupação. Também com a sucessão presidencial em 2014, de manter esse aliado. E o estadual também. O PSB é um partido aliado, né? Tem o nosso governador Eduardo Campos, presidente nacional do PSB, e um grande aliado do partido. O prefeito Márcio Lacerda hoje também preside o partido regionalmente aqui no nosso estado. E para a gente é um aliado importantíssimo. Do governo federal já é e já mantém essa aliança há muito tempo. Em Belo Horizonte também. Já é uma aliança desde Célio de Castro, Patrus, Pimentel, Célio. E agora nós queremos a reedição dela da mesma forma como ela aconteceu com o Célio, com o PT e o PSB apenas. Agora, deputado, vamos pensar se caso não ocorra essa desejada, segundo o senhor, desejada aliança, reedição dessa aliança com o Márcio Lacerda. O PT está preparado para lançar um candidato? Ele tem nome, digamos, nome forte para enfrentar o próprio Márcio Lacerda, que num eventual rompimento dessa aliança, possivelmente vai cair nos braços do PSDB. A proposta nossa partidária é que estar preparado para apresentar um candidato significa ter um projeto para a cidade, conhecer a cidade, seus problemas e apresentar soluções para Belo Horizonte. A gente sabe então, que é sobre nome isso é que tão nós vamos importante para o eleitorado, não é não? E sem dúvida nós temos grandes nomes, como o ex-ministro Patrus Ananias, ex-prefeito... Patrus seria candidato? É uma alternativa do partido, né? O ex-prefeito Fernando Pimentel, atual ministro do governo Dilma, também é uma alternativa, né? E vários outros quadros como alternativa em Belo Horizonte. O que significa, e essa é uma decisão já consensuada dentro do partido, é que nós iremos com a unidade. O nome que apresentar a unidade, sem dúvida nenhuma, pautará o partido para frente. Roberto Carvalho, que é o atual vice-prefeito. Mas o que importa para a gente, e é isso que nós vamos debruçar, é como buscar ser, dentro da sociedade hoje, o reflexo um pouco das suas necessidades, das opções, da construção dos problemas, das soluções dos problemas. Porque isso fortalece o governo Márcio Lacerda, fortalece o município de Belo Horizonte e nos coloca apto a apresentar qualquer nome. O senhor foi muito bem votado em Belo Horizonte. Teve mais de 50 mil votos, estou certa? Sim. Só na capital, só na né? capital. Alcançou 104? 113. 113. É um PT que me acompanha. Na capital, mais de 50 mil. O senhor seria candidato a prefeito? Não acredito. Eu acredito numa candidatura regida sempre por uma conjuntura de fatores, né? Quem deseja ser candidato e constrói única e exclusivamente pela sua vontade, dificilmente alcança essa candidatura e dificilmente é uma candidatura legítima da cidade. Mas o partido deve entender que o senhor mostrou força nas urnas. Certamente deve haver essa percepção. Claro, a votação sempre é uma referência, né, para as eleições, como sempre também marca um pouco do espaço de que cada um disputa. Mas nesse mesmo exemplo, os outros que eu citei também cabem bem nesse quadro político. E o que importa é a construção desse nome a partir do partido, da cidade, do que seria legítimo desse espaço. Então, eu não apresento o meu nome, porque quem vai apresentar é a cidade de Belo Horizonte. Vamos falar um pouquinho da bancada federal, né? Depois de perder espaço, enfim, o PT mineiro perdeu espaço no governo Dilma, não obteve o espaço que queria e fez um discurso de que vai investir agora na busca das obras, de trazer as obras, as almejadas obras, como a duplicação da 381, o metrô e tal. Como é que está sendo articulado, como é que os deputados estão se articulando e trabalhando nesse sentido? Que são demandas que
o Estado que, né, precisa tanto e precisa ser atendido? Primeiro, a presidenta Dilma não se mostrará mineira indicando um ou outro ministro para ocupar um espaço sendo esse ministro mineiro. Ela vai se mostrar mineira com cuidado com o nosso Estado, cuidado com a nossa capital e as soluções para os problemas do nosso Estado. Nós estamos empenhados, claro, também em participar do governo federal, em apresentar quadros ao governo federal, como já acontece. Nós temos o Fernando Pimentel, mas nós temos o Dr. Elvésio Magalhães, que saiu aqui da Secretaria de Saúde, hoje é o secretário adjunto do Ministério da Saúde. Temos diversos outros quadros, Maurício Borges, Maria do Pilar, que foi secretária de Educação, e vários outros quadros no governo federal que hoje ajudam o governo federal. Óbvio que ainda tem uma longa discussão disso, e não só o PT, mas os partidos da base aliada ainda apresentarão nomes para o governo, a participação de Minas no governo federal. Agora, pode... O senhor acha, desculpe interromper, mas o senhor acha que, considerando que os nomes não foram os nomes no primeiro momento, apesar desses que o senhor listou, digamos que os nomes de ministros que eram esperados e tal não aconteceram, a presidente fica com uma dívida com Minas? Não, talvez isso facilite que chegue aqui essas obras e... Eu não acredito que nenhum mineiro tenha essa concepção de que se não tem um ministro mineiro, nosso Estado não será atendido. Essa não é a concepção da sociedade, da população. Será se nós não tivermos as soluções. Mas eu acho que o meio político não pode ser referência, né, para o Estado como um todo, né? Ele pode, é óbvio, ir disputar as teses do Estado, os problemas do Estado, mas não como referência de uma solução de uma presidenta para o seu Estado. O que caminhará para isso, você citou bem alguns problemas do nosso Estado, e para todos esses problemas nós estamos apresentando solução já. 381, a licitação começa agora, os 3 primeiros lotes. Agora vai? Agora vai a 381, em especial o trecho até João Molevade, já é o primeiro que será licitado agora. A obra, eu acredito que no mais tardar, antes do final do primeiro semestre, a obra já começa na 381. O anel rodoviário é outro projeto que já está em fase de licitação. E rapidamente também nós teremos uma solução. O metrô virá, já tem um projeto com a iniciativa privada sendo costurado. Além disso, os vagões leves sob trilhos. Então, o governo federal investe em Belo Horizonte, investe no nosso Estado. Não é à toa que foi reconhecido que teve a votação que a presidenta Dilma teve. Por consequência disso, eu acho que esse sim será o retrato dela em Belo Horizonte. Para a gente, um retrato especial que foi ela escolher BH, como escolheu Porto Alegre, como uma capital que ela também terá um escritório, que ela irá assinar os seus convênios aqui. Pois é, quando que esse escritório sai? Foi anunciado em janeiro, pouco para contemporizar as reclamações, e aí? Fevereiro já está acabando e o escritório nada. Esse escritório tem um grande motivo, assinar os convênios para soluções do nosso Estado, porque senão não teria o porquê ter um escritório aqui no nosso Estado. Então vai sair? Vai sair. Ele será no Centro Cultural do Banco do Brasil, na Praça da Liberdade, resgatando o carinho, o poder da Praça da Liberdade, o charme da Praça da Liberdade, porém, ainda está em construção e ainda depende da avaliação da segurança da presidenta Dilma. Consequência disso, nós estamos aguardando. Terá um provisório por um determinado período de tempo e quando ficar pronto, nós teremos a presença da presidenta aqui em BH e em Minas Gerais. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Mundo Político. Eu que agradeço, Vivian. Sempre que for convidado, estou aqui à disposição. Eu conversei com o deputado federal Miguel Correia, do PT, que veio falar conosco um pouco sobre a sucessão de Belo Horizonte, os rumos que o partido pretende tomar aí daqui até 2012 e também um pouco sobre as obras que Minas Gerais espera da União. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa.